Você sabia que mais de 90% do orçamento do governo federal está comprometida com despesas obrigatórias? Então, venha conferir comigo. Olha só o que o ex-ministro Maisson da Nóbrega vai dizer. Ex-ministro da Fazenda, inclusive do governo atual. Ele diz: o Brasil contratou uma crise fiscal. Ela pode acontecer em 2 ou 3 anos. Isso aqui, quem está dizendo não sou eu. Como vocês puderam ver, é um ex-ministro da Economia, tá? Ou seja, segundo ele, olha o que ele vai dizer aqui. Esses gastos se concentram em previdência social, né? Pessoal, saúde e educação, programas sociais e, na atual gestão, investimento. Sobram, então, 4% para o governo fazer o resto. Ou seja, vai ser zero daqui 2 anos. Isso é ele dizendo. Então é importante a gente ficar atento, porque nós estamos diante de um alerta fiscal. O governo de 2025 ele faz uma previsão de 5,8 trilhões em despesas. Quero que mostrar na tela ainda. Olha só, orçamento de 2025. Veja como serão gastos os 5,8 trilhões. O governo federal terá 5,8 trilhões em despesas autorizadas ainda no ano de 2025, aprovado pelo Congresso após 3 anos de atraso. Questões importantes aqui, ó, acompanhem comigo na tela. Em outro site, nós podemos ver ó, o título da manchete: Colapso em 2027. O grave alerta fiscal da consultoria da Câmara para o governo. Aqui a gente enfatiza algo importante. Um estudo da consultoria de orçamento e fiscalização financeira do Congresso Nacional projeta um cenário crítico para as finanças do governo federal, com a possibilidade de severas restrições orçamentárias a partir de 2027. Estou mostrando na tela porque, na verdade, não sou eu que estou fazendo. É importante a gente salientar que essa crítica não é uma crítica pessoal, tá? É uma crítica à gestão. Então, em 2027, né, como nós já temos uma previsão aqui de termos, de fato, um colapso, né, na nossa economia, muito provavelmente o próximo reeleito, né, o presidente reeleito ou um novo presidente, ele vai ter essas dificuldades. E ele vai ter que achar maneiras para que possa, de fato, manobriar, né, e de fato conseguir fazer uma boa gestão. Então aqui, quando a gente se depara com essas questões, a gente entende que o governo ele tem os seus gastos constitucionais, previsto lá no artigo 165 até 169 da Constituição Federal, que inclui educação, saúde, previdência social. Esses são definidos pela Lei da Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. O governo ele também tem os seus gastos discricionários, né, que são, por exemplo, investimento em infraestrutura ou também programas do governo para baixa renda, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Defesa, que também conta como gasto discricionário. E nós temos outras questões também, como segurança militar, por exemplo. Então, sem levar esses benefícios, né, no mérito de ser importante ou não para o crescimento do nosso país, nós precisamos fazer essas ponderações, porque acompanhe comigo ainda na tela aqui, ó. Nós temos aqui um outro site que vai dizer: o próximo presidente terá orçamento estrangulado com volta dos precatórios em 2027. Precatório esses que a gente já citou. Presidente que vencer as eleições do ano que vem vai começar a trabalhar com orçamento estrangulado em 2027, com poucos recursos para ações do Poder Executivo. E aqui, ó, mais uma coisa importante que a gente deve considerar, ó. Inflação avança 1,31% em fevereiro, maior alta no mês em 22 anos. Então, tem algumas coisas que nós precisamos considerar, assim como outras questões como os juros, né? A taxa de juros, a taxa Selic, né? Que chega historicamente, mais uma vez, né? Lá nas alturas, aos 15%. E aí eu quero mostrar na prática como que isso pode afetar o povo. Aqui, ó, nós temos o simulador de juros, só para você ter uma ideia. Vamos supor que você vai fazer um financiamento de um valor base de 20 mil reais, por exemplo. Vamos supor um valor de 20 mil reais, onde você vai contrair uma dívida mensal de R$ 1.000 por mês a uma taxa de juros de 8%, que é uma taxa moderada, né? E nós temos aqui um período, vamos supor que você vai contrair essa dívida e você vai pagar em, sei lá, 10 anos, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Essa dívida vai ser de 223 mil, essa dívida aproximadamente. Agora, com essa taxa de juros de 15%, em 10 anos, pagando o mesmo valor mensal, olha só como que aumenta. 340 mil, sabe? E se a gente aumentar aqui o período, vamos supor que você vai pagar isso em 20 anos, né? A taxa de juros, anteriormente, como a gente mencionou, 8%, você iria pagar 662 mil. Atualmente, a taxa de juros estando a 15%, você vai pagar exatamente 1.600.000. Então, isso faz diferença para o povo, né? Então, antes mesmo, né, da gente estar abordando algum conteúdo político e, de fato, que polarize, né, a política, nós precisamos entender que, de fato, algumas coisas, elas interferem na vida da população. Diante de todas essas questões,
Né? As pessoas elas podem dizer, é só baixar os juros, mas é importante entender que o Banco Central ele não pode abaixar os juros porque o governo está gastando. E o que pode acontecer é os investidores estrangeiros deixarem de investirem no Brasil. Se a taxa de juros está alta, é porque o risco fiscal também está alto. Então o Banco Central, vinculado à lei 4.595/64, ele precisa manter a atratividade do país para outros investidores. E além da inflação, nós temos os precatórios, que são quando o governo perde, por exemplo, alguma ação na justiça. E ele tem que pagar. Desde que estar pagando um salário errado, por exemplo, ao funcionário público, até mesmo uma desapropriação. Ou seja, se tem que pagar, isso é gasto. Como nós observamos, de 2022 até 2026, os precatórios eles não eram contados. E a notícia que nós temos é que a partir de 2027 volta a entrar no teto de gasto. Emenda complementar 95 de 2016, pressionando ainda mais o orçamento para o futuro. O problema aqui é técnico, o problema não é ideológico. Precisamos então de uma gestão um pouco mais responsável, um pouco mais transparente e, como dito por mim, menos polarização, porque no fim, quem paga a conta é o povo. Como nós podemos bem observar, 94% do nosso orçamento já está comprometido com esses gastos que são constitucionais. Ou seja, tem só 6% para os gastos opcionais. Peço desde já que você compartilhe esse vídeo, informe sua família, seus amigos, pessoas com conteúdos de qualidade, que eles possam entender de fato que em defesa de A ou B, é importante a gente entender que nós precisamos defender, principalmente, o nosso interesse. E o nosso interesse é o povo. Então, vamos defender os nossos direitos, vamos defender a quem realmente importa, nós, que estamos na ponta e pagamos, né, os nossos impostos e pagamos por tudo aquilo que nós precisamos fazer. Para que no final das contas nós não venhamos ser tão prejudicados ao ponto de estarmos longe do conhecimento.